Bom, pessoal, essa aqui é uma questão que foi postada lá na sala de aula virtual. Tá? Ela é a questão de derivados, a questão 1.1, dos exercícios 1.1, a questão número 2 de derivados. Então, a questão é a seguinte: mostra que a função g de x, que é igual a 2x mais 1, quando x menor que 1, e menos x mais 4 maior ou igual a 1, não é derivável em p igual a 1. Esboce o gráfico de g. Então, primeira coisa, eu quero mostrar que ela não é derivável. Então, será que ela é contínua? Essa é a primeira pergunta que tem que vir na cabeça, porque se a função não é contínua, ela não pode ser derivável. Então, primeiro vamos mostrar se ela é contínua. Então, para f ser contínua, então eu tenho que o limite de x tendendo a 1 de f de x deve ser igual a f de 1. Se ela não for contínua, já não é derivável. Tá? Vamos lá. Então, vamos calcular primeiro o limite de x tendendo a 1. Limite de x tendendo a 1 pela direita de f de x deve ser igual a quê? Bom, limite de x tendendo a 1 pela direita são valores maiores que 1. Então, vai ser essa definição, que ele vai ficar limite de x tendendo a 1 pela direita de menos x mais 4. Então, vai dar menos 1 mais 4, que dá 3. Vou fazer pela esquerda agora. Limite de x tendendo a 1 pela esquerda de f de x vai ser igual ao limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Pela esquerda são valores menores que 1, então vai ser a definição 2x mais 1. 2 vezes 1, 2, mais 1, 3. Então, o limite existe. Portanto, o limite existe de x tendendo a 1 da f de x é igual a 3. E o valor da função no ponto é dado por essa função aqui. Ó. Então, menos 1 mais 4, 3, que é igual a f de 1. Então, a função é contínua. Logo, f é contínua em x igual a 1. Então, a função é contínua. Então, beleza. Se ela é contínua, agora pode ser que seja derivável. Mas para que ela seja derivável, então, para f ser derivável em p igual a 1, o limite de x tendendo a 1 da f de x menos f de 1 sobre x menos 1 deve existir. Porque esse aqui é o limite da derivada. Se esse limite da derivada existir, então quer dizer que ela é derivável no ponto. Então a gente faz pela direita e pela esquerda. Limite de x tendendo a 1 pela direita de f de x, mas quem que é x tendendo a 1 pela direita de f de x? É a função menos x mais 4 menos o f de 1, o f de 1 que é 3, sobre x menos 1. Então, isso vai dar o quê? Vai dar limite de x tendendo a 1 pela direita de menos x mais 1 sobre x menos 1. E isso aqui vai dar o valor menos 1. Então, essa é a derivada pela direita. Agora, a gente pode fazer a derivada pela esquerda. Então, a derivada pela esquerda vai ser o limite de x tendendo a 1 pela esquerda. Pela esquerda, qual função que é? 2x mais 1. 2x mais 1 menos f de 1, que é 3, sobre x menos 1. Então, isso vai ser o limite de x tendendo a 1 pela esquerda de 2x menos 2, sobre x menos 1. Tá? Calculando esse limite, você vai ver que esse limite vai dar 2. Então, como o limite pela direita é diferente da esquerda, a função dele é derivável. Né? Então, como limite de x tendendo a 1 pela direita de f de x menos f de 1 sobre x menos 1 é diferente do limite de x tendendo a 1 pela esquerda de f de x menos f de 1 sobre x menos 1, f não é derivável em p igual a 1. Então, a gente mostrou que a função não é derivável, mas a função é contínua. Aí ele fala assim, esboça o gráfico. Uma pergunta que ele fala, pô, professor, se a função não é derivável, não tem gráfico. Claro que tem gráfico. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, pessoal. Gráfico tem, independente se ele é derivável ou não. Então, agora vamos fazer o gráfico dessa função. Então, primeira coisa para fazer gráfico. Eixos, né? Então, vamos fazer os eixos aí. Então, vamos fazer aqui o eixo x e o y, né? Então, o eixo y está aqui, o eixo x está aqui. Tá?
Bom, depois fazer os eixos aí. Então esse aqui é o eixo X, o eixo Y. Devia ter colocado mais a cor preta, né? Mas eu já fiz diferente, né? Aqui não tem como fazer exatamente a milimetragem. Vocês têm como fazer isso com a régua. Mas na verdade o que eu acabei de falar para vocês é mentira, pessoal. Eu consigo fazer milimetragem aqui. Vou mostrar como para vocês. Então eu vou apagar esse gráfico aqui, tá? E só vou arrumar aqui, ó. Nas configurações da minha página, eu vou colocar uma página que ela seja do tipo matemático. Papelzinho milimetrado. Aí não tem desculpa para fazer o eixo torto, né, pessoal? Porque eu estou na página inteira, então fica fácil de fazer isso. Fala assim, professor, por que caprichar tanto o gráfico? Pessoal, um gráfico fala mais que 1000 palavras. O professor meu de física falava isso e é verdade. Então, ó, agora o gráfico fica bonitinho, né, pessoal? Olha só. Aqui está o eixo X. Vou só tirar daqui, voltar para a caneta. Então, aqui está o eixo X, aqui está o eixo Y, né? E agora sim, né? Agora eu posso pegar uma outra cor aqui, vamos pegar a cor preta para fazer o gráfico da função. Então, lembre o seguinte, né? Como que é a cara dessa função tua, né? Então, a gente tem que g de x, que é a função, ela vai valer o quê? Ela vai valer 2x mais 1, quando x menor que 1. E ela vale menos x mais 4, quando x maior ou igual a 1. É isso que ela vale. Vamos lá. Então, o ponto que a gente tem que trabalhar é o ponto 1. Quanto que vale f de 1? Essa é a pergunta, né? Quanto que vale f de 1? F de 1 a gente sabe que vale 3. Então, f de 1 vale 3. 1, 2, 3. Então, f de 1 vale 3. Ó. 1 e 3. Tá aqui, né? 2, 3, 4, 2. Aqui. Bom, quando os valores são menores do que 1, a função vale 2x mais 1. Então, ó, quando for 0, isso aqui vai dar 1, né? 2 vezes 0, estou usando essa definição. Quando for 0, 2 vezes 0 dá 0, mais 1 dá 1. Então, dá 1. Então, quer dizer que para cá, o gráfico é essa reta aqui, ó. Até passar nesses dois pontos. Tá aí, ó. Tá aí uma reta. Agora, quando o x maior ou igual a 1, ela vale menos x mais 4. Mas quem que é menos x mais 4? Quando x igual a 1, ela vai valer 3. Quando x igual a 2, que é o próximo ponto, ela vai estar valendo menos 2 mais 4, que dá 2. Né? Menos 2 mais 4 mais 2. Então, quer dizer que o outro ponto que eu tenho que marcar é aqui no 2. Então, quer dizer que a minha reta vai passar aqui, ó. Então, note que esse ponto aqui, ó, que eu estou trabalhando, esse ponto aqui, ó, a gente chama isso de bico. Um ponto de bico. No geral, funções não são diferenciáveis em ponto de bico. Então, aqui, ó, funções não são deriváveis em pontos de bico. Assim, então a função não é derivável em ponto de bico. Não é derivável em ponto de bico. Um exemplo de função que não é derivável em x igual a 0, módulo de x, porque módulo de x, o gráfico de módulo de x, o que é o gráfico de módulo de x? Só para vocês lembrarem qual que é o gráfico de módulo de x. Vamos ver que é muito parecido com esse. O gráfico de módulo de x é esse aqui, ó. Ele sai aqui, bem aqui, e sai outro aqui, passa em um, embora. Esse é o gráfico de módulo de x. O gráfico de módulo de x ele também não é derivável nesse ponto aqui, ó, que é o ponto de bico. Ok? Então, espero que tenha tirado a dúvida de vocês. Outras dúvidas, só postar na sala de aula virtual. Até mais, pessoal.